O nosso culto de adoração a Deus nessa noite, 19 horas e 1 minuto, no meu cronômetro aqui, e todos tenham aí uma noite abençoada na presença do nosso Deus, né? Estamos aqui para celebrarmos a Ele, adorarmos a Ele, bendizermos o nome do nosso Deus, e com alegria eu convido você a estar juntamente conosco, alguns que estão chegando agora, também louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, bendizemos o nome dele, né? E vamos, assim então, participar desse culto com alegria na presença do Senhor, né? Queria orar, iniciando assim o nosso tempo, que ele seja precioso para você, para sua casa, para sua família, né? Que seja um tempo de Deus falar ao nosso coração. Precisamos ouvir a voz dele, que eu e você possamos assim nos portarmos nessa noite, né? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Deus Santo, nós bendizemos o teu nome mais uma vez nessa noite, pela tua graça, tua misericórdia, pelo teu favor, ó Deus, que se renovou sobre nós nesse dia, pelo domingo que passamos, ó Deus, e agora também pela alegria que temos de participarmos desse culto de adoração ao teu santo e eterno nome. Ajuda-nos, ó Deus, a interagirmos nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a focarmos a nossa atenção, a colocar a nossa mente, nosso coração totalmente voltado para a tua presença, para a adoração, para a leitura da palavra, para a nossa liturgia, ó Deus, para esse tempo que queremos juntos estarmos mais uma vez. Abençoa, portanto, cada família representada aqui, ó Deus, aqueles que ainda não estão conosco aqui, o Senhor também de alguma forma esteja os abençoando, ó Deus, incomodando a estarem participando conosco também desse culto, desse tempo tão precioso. Abençoa-nos e usa-nos nessa noite para a glória do teu nome. Amém. Salmo 89, eu quero fazer a leitura de alguns versos desse salmo. Primeiro nós vamos ler o Salmo 89, de 1 a 11, depois 20 a 24, depois 28 a 29, 34 a 36. Esse salmo reflete, portanto, as promessas de um reino messiânico, né? E promessas dadas a Davi, e nós vamos falar um pouco sobre isso lá em 2 Samuel, capítulo 7. Então, nós entendemos aqui que corrobora, né, todas essas letras, né, do saltério, principalmente nessa porção que vamos ler, a confirmação daquilo que foi a promessa e a aliança de Deus com Davi, né? Então, Salmo 89, verso de 1 a 11, primeiramente, diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Apenas até o verso 4. Agora, eu coloquei aqui de 1 a 11, mas é de 1 a 4. Verso 20 ao 24. Dando sequência, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais
o surpreenderá, nem há de o afligir. Nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Ainda o verso 28 a 29. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono, como os dias do céu. E por último, verso 34 a 36. São os números em inglês. Não violarei a aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei na minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Todos esses versos que nós lemos aqui, portanto, reafirmando a aliança que Deus faz com Davi, e essa aliança que é estabelecida até os dias de Cristo, nós sabemos disso, né? Então, nós temos a confirmação aqui, nesse salmo, das alianças, das promessas que Deus cumpre, que Deus estabelece de geração em geração, que Deus estabeleceu uma promessa conosco de sermos o seu povo, de sermos a sua igreja, de estarmos, portanto, na condição agora de celebrar a Deus, de adorar a Deus, porque somos povo dele. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos chamou e fez de nós um povo, uma igreja. E devemos ter alegria, né, no nosso coração, gratidão por tudo que Deus fez. E que eu e você, nessa noite também, possamos, como o verso 1 diz, cantar para sempre as suas misericórdias, né? E proclamar de geração em geração a sua fidelidade. Vamos fazer isso? Vamos orar a Deus, nos posicionar diante do nosso Deus mais uma vez nessa noite, para que com gratidão, com alegria, no nosso coração, nós possamos bendizê-lo, né? E que também vamos deixar um tempo para que possamos agora colocar a nossa vida também diante do Senhor, colocar, né, de fato, um conserto, se necessário for, que seja feito, para que você e eu possamos adorarmos a Deus em espírito e em verdade nessa noite. Então, quebrando o seu coração, ore a Deus, silenciosamente, você possa fazer dessa oração uma oração também de confissão a Deus, para que Ele possa, então, vir e receber e ser adorado, né? E possamos bendizê-lo com todo o nosso coração ao nosso Deus nessa noite. Vamos orar silenciosamente e depois de alguns instantes eu quebro o silêncio e assim vamos continuar participando dessa liturgia ao nosso Deus. Oremos. Eterno Deus, nós nos colocamos sim na tua presença mais uma vez nessa noite. Estamos diante, ó Deus, da tua presença, Senhor, clamando, ó Deus, para que de fato possamos ser aceitos pelo Senhor. Para que, ó Deus, a nossa manifestação, ó Deus, de louvor, nossa manifestação, ó Deus, através das orações, ó Deus, dos nossos cânticos, ó Deus, tudo isso, ó Deus, possa ser aceito ao Senhor, o Senhor possa visitar-nos com graça, com poder, derramando a tua unção, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Deus, nessa noite, mais uma vez, fiamos, ó Deus, na tua misericórdia, na tua aliança, na tua graça, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha purificar o nosso coração, ó Deus, possa santificar-nos, ó Deus, e, de fato, trabalhar em nós, fazendo, ó Deus,
com que a nossa mente, o nosso coração possa estar totalmente direcionado, focado em Ti, nesse culto, nesse tempo, ó Deus, que vamos passar aqui em comunhão. Permita, Senhor, que de fato haja um mover do Senhor sobre as nossas vidas. Permita, ó Deus, que em tudo possamos bendizê-lo, em tudo possamos glorificá-lo, Deus, em tudo possamos, ó Deus, adorar o Deus Todo-Poderoso, que cumpriu e cumpre as suas promessas, cumpriu e cumpre as suas alianças, ó Deus, e que tem, ó Deus, com a sua igreja, com o seu povo, com Israel de Deus, que somos nós, a igreja hoje, tem, ó Deus, permanecido fiel, ó Deus, tem nos sustentado, tem nos guardado, ó Deus, tem direcionado a tua igreja, e nós te bendizemos por isso. Permita, sim, Deus, que agora possamos, mais uma vez, entrarmos na tua presença, ó Deus, ainda em adoração, ainda em culto, ainda em liturgia, ó Deus, e, portanto, recebe a nossa manifestação de adoração, de culto ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando sequência, irmãos, vamos ouvir o nosso irmão João Pedro no nosso lecionário. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar cultuando o nosso Senhor com todos vocês. E dando sequência ao nosso momento litúrgico, a gente vai meditar um pouco mais no nosso lecionário, né? Mais uma vez, a gente reitera aqui o convite para que, além de participar desse momento da liturgia, né, meditando no texto do domingo, você faça as leituras do lecionário também ao longo da semana. A gente tem mandado aí nos grupos toda semana, a gente manda toda quarta, ou manda quarta-feira à noite, ou quinta-feira de manhã, a leitura de toda semana, para que você possa estar imerso completamente nessa meditação do tempo do Senhor, o ano cristão. E hoje nós estamos aí, ainda no período da Páscoa, nós estamos no 5º domingo de Páscoa. E continuando a meditação nessa que é a data talvez mais importante do calendário cristão, hoje nós vamos meditar na passagem de João 15, Evangelho de João, capítulo 15. E a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8, tá? Eu vou ler aqui com os irmãos podem ir acompanhando aí, tá? Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler a palavra do Senhor, João 15, 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui. Irmãos, essa passagem é muito conhecida, né? E aqui nós temos o Senhor Jesus dizendo claramente que Ele é a videira verdadeira. Mas como isso se conecta com a nossa meditação sobre a ressurreição? Bom, se você pegar a Bíblia, você vai ver várias metáforas sobre a união entre Cristo e a igreja. E uma delas é a metáfora da videira. Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver que Israel já era comparada com a videira também. Acontece que Jesus chega e diz que ele é a videira verdadeira. Não que Israel fosse uma videira falsa, pessoal. Na verdade, Israel era um
tipo, né? Era um precursor. Quem frequentou as aulas da EBD sabe muito bem o que é um tipo, né? Que é aquilo que está no Antigo Testamento que está espelhando algo maior do Novo. E Jesus cumpre integralmente aquilo que Israel não consegue, inclusive de ser a videira, né? E a videira é tratada como sinônimo de fonte de vida, né? De vitalidade. Né? E disso se tira que só podem permanecer vivos, dando fruto, aqueles ramos que estão firmemente aderidos à videira. Caso contrário, eles vão morrer, porque um ramo não pode sobreviver de si mesmo, sozinho. E assim é a igreja maravilhosa de Jesus. Jesus é a fonte de vitalidade. Jesus é o centro deste culto. É em torno dele que este culto acontece. E é de Jesus que vem toda e qualquer condição da igreja se frutificar. Por um momento, né, na sua morte, pareceu que todos os ramos, toda a igreja morreria. Afinal de contas, se a videira estava sendo morta na cruz, o restante dos ramos fatalmente morreria também. Se Jesus tivesse morrido definitivamente naquela cruz, como nós estaríamos hoje? Igualmente mortos. Mas, interessante, em 1 Coríntios 15, 13 e 14, Paulo vai falar o quê? Que se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, né? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é igualmente improdutiva a nossa fé. Ou seja, nós estaremos mortos. Mas nós sabemos que a videira está bem viva. Nós sabemos que aquele tronco vigoroso que nós estamos aderidos, cuja seiva flui, está viva, plenamente viva, e é nela que nós estamos enxertados. Ele morreu, porém venceu a morte e ressuscitou, e por isso hoje nós temos vida, e vida nova. Então Jesus cumpre integralmente toda a promessa do Antigo Testamento. Ele é a videira verdadeira, é nele que nós estamos aderidos e é dele que nós tiramos a fonte de vida e é através dele que nós frutificamos. E assim seja neste culto e durante toda a semana, né? Que a gente continue frutificando, porque nisso nosso Pai é glorificado. E continuemos glorificando o nosso Pai, né? Bebendo, né, dessa vitalidade que vem de Jesus, também com os nossos cânticos de louvor, com o nosso ministério de louvor. Vamos juntos louvar o nosso Senhor, nosso Deus. Ministério de louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar esse momento de louvor entoando juntos o hino 269, que fala sobre a pureza que nós ganhamos de graça através do sangue de Cristo na cruz. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado Jesus vem com Deus.
de amor, pois tem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de ler o Salmo 95, do 1 ao 7. Ele diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. E nós vamos louvar ao Senhor, te convido, a continuar adorando ao Senhor com essa disposição, dizendo que ele é grande, que não há outro Deus maior que ele. Nós vamos cantar canções que dizem isso, que não há outro igual ao nosso Deus, que ele é o Deus maior, que não há Deus melhor que ele, e que tudo que ele fez foi para louvor dele. Então vamos louvar ao Senhor dizendo que não há outro Deus igual. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus.
a glória, todo louvor e toda a glória de meu Deus de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual? Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há Deus maior e nem melhor. Quando a gente estava preparando as canções, me veio um versículo 22 do capítulo 7 de 2 Samuel, que fala assim: quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu. Não há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E essa canção, ela fala um pouco disso, que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o sol e as estrelas, e tudo que Ele fez foi para o louvor dEle. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor.
criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a última canção que nós vamos cantar de louvor ao nosso Deus é a canção Te Agradeço. E que nós possamos realmente não cantar essa canção porque a gente já conhece, é uma canção conhecida, mas porque a gente de fato tem um coração agradecido por tudo que Deus tem feito, por aquilo que Ele ainda fará, mas sobretudo pelo que fala no refrão dessa canção, que é por Ele nos libertar, nos salvar, por ter morrido no nosso lugar. E nós agradecemos e louvamos a esse Deus. Então vamos cantar essa canção, Te Agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso período de louvor, agora é a vez da gente louvar com as nossas crianças. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, grande Deus, como é bom poder louvar ao Senhor, Pai. Como é bom, Senhor Deus, dizer essas verdades, que não há Deus maior, não há Deus melhor. E como é bom, Senhor Deus, ter um coração agradecido, Pai, e certo daquilo que foi feito por nós. Sabendo, Senhor Deus, que de forma incondicional o Senhor nos amou, Pai, e entregou seu Filho numa cruz. E nós somos
Grato, Senhor Deus, por isso, Pai. E grato, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, e nós te entregamos este período de louvor. Em nome de Jesus, amém. 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 Graças a Deus por esse tempo precioso, né, de louvor e de adoração a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus tem nos dado a alegria, né, como nós acabamos de cantar, de adorar a Ele, porque sabemos que podemos confiar nele. Nossa vida está depositada nele, e Ele é o nosso Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo. Nós somos a igreja, o povo de Deus. E eu e você precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes, no nosso coração, né? E tratando disso, falando desse assunto, né, também, essa fidelidade de Deus, dessa aliança de Deus, desse compromisso de Deus com o seu povo, com o seu Israel, com a sua igreja, nós vamos continuar a nossa série de mensagens positiva em Samuel, né? Já pregamos grande parte do primeiro livro de Samuel, estamos no segundo livro de Samuel, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Na verdade, vamos dividir aí o capítulo 7 em duas etapas, e vamos falar, né, e vamos trazer a palavra na primeira etapa da porção, que vai do verso 1 ao verso de número 17, né? E o objetivo de nós estarmos trabalhando de maneira expositiva em cima desses dois livros, né, dessas duas, da história de Davi, né, é porque nós temos pensado na igreja, né, como edificar e construir, né? Então, nós temos visto como que Deus edificou no passado o reino de Israel, né, através de Davi. Deus levantou, e é da mesma forma como Deus edificou Israel, também ele edificou a sua igreja. E essa é a base do nosso tema, edificação, né? E também vimos, através de Samuel, a construção do templo, né? E também nós estamos trabalhando todo esse projeto e propósito da igreja, de construir a nossa igreja, né? Portanto, edificar e construir. Por isso nós temos procurado pregar expositivamente nesse livro, né? E assim, então, conhecermos um pouco mais dos planos de Deus, não só para o reino dele ali, para Israel, mas também para nós, para a sua igreja. Então, 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos meditar nos versos de 1 a 17. Eu quero te desafiar a permanecer com a sua Bíblia. Eu vou ler apenas o verso de número 1 e 2, e depois nós vamos meditando expositivamente nesse livro, e verso a verso, para compreendermos aqui, portanto, a palavra do Senhor, né? Então, primeiro, 2 Samuel, capítulo de número 2. 2 Samuel, capítulo 7, de 1 a 2. Eu estou confuso aqui. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos meditar também nesse tempo de adoração a Deus. Prepare o seu coração, peça que Ele fale com você. Estamos transmitindo também o nosso culto no Instagram da nossa igreja. Deus também possa falar ao seu coração, você que nos assiste aí, que nos acompanha mais uma vez nessa noite. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor, ó Deus, deixou para nós essa palavra viva, transformadora, edificante, ó Deus. O Senhor, ó Deus, é aquele que, de fato, ó Deus,
estabeleceu casa. Não foi Davi, não foi Salomão, ó Deus, foi o Senhor. O Senhor, em primeiro lugar, estabeleceu casa para o seu Israel. O Senhor estabeleceu casa para a sua igreja. O Senhor estabeleceu um meio, Deus, pelo qual nós podemos cultuar a Ti. E assim nós estamos aqui mais uma vez, clamando a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa continuar, ó Deus, conosco, falando conosco, trazendo clareza ao nosso coração em cima desta palavra, que ela seja, ó Deus, portanto, edificante ao nosso coração, que tenhamos total, ó Deus, atenção à leitura dos textos, ó Deus, e compreensão do que o Senhor quer falar ao nosso coração, mais uma vez nessa noite, pela tua misericórdia e pela tua infinita graça. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te fará casa, né? Esse é o tema que nós queremos meditar, como eu disse, nessa primeira parte de 2 Samuel, no capítulo 7, melhor dizendo, na segunda parte, a primeira parte, 2 Samuel, capítulo 7, né? Vamos dividir essa mensagem aí, desse capítulo, em duas etapas. O que nos chama a atenção, meus irmãos, aqui, é ver como que Deus está cuidando da nação de Israel. O verso 1 diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa. Nós vimos como que Davi, né, 2 domingos anteriores, como que Davi conquistou Jerusalém, e fazendo isso, ele também, a sua primeira atitude, depois de conquistar Jerusalém, de fazer ali casa de Deus, né, Jerusalém, primeiro chamado Cidade de Davi, agora depois colocando como a cidade de Deus. Deus busca a arca para que fosse, então, o lugar de adoração, né? Nós vimos que houve, no meio do caminho aí, um incidente, porque Davi não estava transportando corretamente, conforme era a determinação de Deus, o ensinamento de Deus. Deus ali disciplina Davi com isso, né? Depois ele percebe e conserta o seu erro e traz a arca e a forma correta de adorar a Deus. Então Deus ali recebe e ele entra em Jerusalém e a cidade em festa, porque agora a presença de Deus, a arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus, está ali, portanto, em Jerusalém. E nesse contexto, nós podemos ver que agora há um desejo de Davi de que a arca de Deus também não habite mais em tendas, né, mas habite em um templo, né? Essa é a proposta que Davi quer fazer aqui. Mas entendemos aqui, compreendemos aqui que nesse momento, do verso de número 1, diz que Deus deu descanso, né? Deu descanso. Descanso de quê? Né? Descanso de quem? O que Davi está aqui agora experimentando esse descanso? E nós vamos ver claramente isso, né, daqui a pouco. Essa narrativa, portanto, desse capítulo, diz o seguinte: a instalação da arca em Jerusalém foi a primeira realização de impacto, né, do reinado de Davi após a captura da cidade, como dissemos. Assinalou-se que não ocorreu nenhuma cerimônia pública para proclamar Davi como rei, né, e instalá-lo no trono de Jerusalém. Entretanto, a festividade que nós vimos da arca sendo trazida até Jerusalém, né, ela então foi importantíssimo aqui, não para a proclamação de Davi como rei, mas para a proclamação do Senhor como rei em Jerusalém, tendo Davi como seu príncipe nomeado, né? Jerusalém era agora a cidade do Senhor dos Exércitos, santificada por sua presença e protegida por seu poder. E as gerações posteriores haveriam de descobrir isso. A importância do conteúdo desse capítulo é tal que ele tem prioridade sobre os relatos formais que vão estar aí registrados no capítulo 8 a 10, dos relatos formais das conquistas, das vitórias, das guerras que Davi implementou sobre os povos vizinhos, né?
O texto diz claramente lá no verso 1, o Senhor tendo dado descanso de todos os seus inimigos. E quando você observa o capítulo 8, o capítulo 10, parte do capítulo 9, você vai ver que os inimigos que Davi enfrentou antes deste descanso eram os filisteus, eram os moabitas, eram os amonitas, eram os edonitas e era até a Síria. Davi havia, portanto, pelejado, lutado contra todas essas nações, povos ali próximo, avançado cada vez mais a sua conquista. E então nos declara aqui o verso de número 1 que o Senhor deu descanso dos seus inimigos ao redor. E é nesse momento, então, né, que Davi, então, tem a intenção de construir uma casa para um templo, né, para adoração a Deus. O contexto desse capítulo é muito mais amplo do que a vida de Davi, remontando a consagração de Israel como povo da aliança com Javé, adotado por ele como seu. Deus adotou o povo, Israel, como sendo seu povo, né? Então, não é só uma aliança de chamar Davi para ser o rei, mas Deus estabelece aqui, através de Davi, através da sua aliança, que começou lá em Canaã, lá em Gênesis capítulo 15, 18, né? Aquela aliança com Abraão, que ainda estava em vigor, né? Embora, quando nós vamos ler o texto aqui de Samuel, na visão que Natã teve da parte de Deus como resposta àquilo que Davi estava, portanto, pedindo a Deus, né? Para construir uma casa, para construir um templo, para construir um lugar de adoração. Então, nós vamos ver aqui que Natã, né, que é mencionado aqui, né, ele vai mostrar, né, amplamente esta aliança que Deus vai ratificar, portanto, com Davi, né? É exatamente isso que nós vamos ver aqui. Embora a palavra aliança não ocorra nesse pronunciamento, né, com Natã, ela é utilizada em referências posteriores à dinastia davídica, né? Nós encontramos isso lá no verso de 2 Samuel 23, capítulo 5. Nós encontramos no Salmo 89, que lemos na nossa liturgia, o verso 3, o verso 28, o verso 34. Nós encontramos isso. Nós fizemos questão de ler na nossa liturgia esses versos para você compreender Deus fazendo essa aliança. E confirma que foi considerada uma promessa duradoura e incondicional, feita em juramento pelo próprio Deus. Desse modo, ela pôs Davi em destaque dentro da aliança histórica, né? Acrescentando assim uma nova dimensão à aliança abraâmica original. Nós tivemos a aliança de Abraão, a primeira aliança de Noé, nós encontramos isso, né? Estudamos isso bastante na escola dominical, depois a aliança com Abraão, depois a aliança com Moisés, depois a aliança com Davi, tudo isso para poder chegarmos, né, na compreensão da vontade de Deus no Novo Testamento. Dois temas distintos, embora relacionados em textos subsequentes da Bíblia, tem esse capítulo, né, tem essa ideia como ponto de partida. Primeiro, aquilo que nós temos falado, né, a linhagem davídica aqui recebe o direito de governar, né, recebe o direito de governar para sempre. E o Senhor dá sua palavra de que não iria retirar do filho de Davi sua misericórdia, ao contrário do que fizera com Saul, né? Assim o Senhor há de edificar a casa de Davi, isto é, Davi encontrará, né, uma dinastia. O que é dinastia? É uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Então, Deus está prometendo, em primeiro lugar, que essa linhagem de Davi, Davi encontraria nela a dinastia, uma promessa de que os seus filhos, os seus descendentes, iriam permanecer no trono, né, durante muitos anos, muitos séculos, né? Um comentarista aqui, né, traz para nós aqui, Gordon, a seguinte ênfase,
que ele diz que em 2 Samuel, capítulo 7, é corretamente visto como o ápice ideológico, não somente na história, né, deuteronomística, mas também no Antigo Testamento como um todo. Ou seja, o oráculo de Natã, a sua revelação de Deus, constitui a escritura para a casa de Davi governar Israel e Judá. Governo este, que ela de fato, governo este que ela de fato, né, a casa de Davi, exerceu sobre Judá durante 4 séculos inteiros. Então, o oráculo, ou seja, aquilo que foi a resposta de Deus a Davi através de Natã, vai então mostrar claramente que Deus está ali fazendo com ele esse compromisso, né? E não só com a família de Davi, os descendentes de Davi, mas também com o Israel de Deus, que somos nós. O fato de esse domínio ter acabado e de os profetas terem previsto seu fracasso deu ocasião ao segundo tema. Nós falamos, o primeiro é confirmação de Davi no trono, né? Deu ocasião ao segundo tema, que se desenvolveu como uma reinterpretação das promessas a Davi, né? Então, em segundo lugar, o seu tabernáculo, ele seria restaurado. Nós encontramos isso lá em Amós, capítulo 9, verso 11, né? O tabernáculo de Deus seria restaurado, né? Isaías 9, 6 e 7, um filho da casa de Davi estabeleceria o seu trono com justiça e retidão. Ou seja, quem era o filho da casa de Davi que estabeleceria o seu trono com justiça e retidão? O próprio Senhor Jesus, né? Isaías 11, de 1 a 9, e também Jeremias 23, 5, Zacarias 3, 8, vão dizer que um ramo do tronco de Jessé ainda criaria um reino ideal, né? Está falando do próprio reino de Deus, estabelecido, inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos entender, na primeira parte, a confirmação de Davi, do reinado de Davi, da dinastia através de Davi. Em segundo lugar, o tabernáculo sendo restaurado, ou seja, o próprio Senhor Jesus entrando, né, na história aqui como sendo, de fato, o descendente de Davi, aquele, então, que iria estabelecer o seu reino aqui para nós. Tudo isso nós conseguimos compreender, né, muito claramente hoje na nossa EBD, né? Quando, então, o professor Vanderlei, né, o presbítero Vanderlei, então, estava falando sobre isso, né? Falando da ligação, né, que a palavra tem no Antigo Testamento com a pessoa do Senhor Jesus, né? Que o Antigo Testamento ele foi escrito para o benefício dos crentes da nova aliança, né? Que é o caso que nós estamos aqui trabalhando nesse texto, né? E que o Novo Testamento ele fala das promessas do Antigo Testamento. Então, tudo isso nós vimos e temos visto e aprendido na nossa EBD sobre esse assunto, que agora entra para nós aqui nesse capítulo 7 de 2 Samuel. Em outras palavras, este capítulo se tornaria a fonte da esperança messiânica desenvolvida na mensagem de profetas e salmistas. Eu vou repetir. Em outras palavras, esse capítulo 7 de 2 Samuel se tornaria a fonte da esperança messiânica desenvolvida nas mensagens aí dos profetas e dos salmistas, né? Portanto, extremamente relevante nós pararmos um tempo e analisarmos aqui esse capítulo 7 de 2 Samuel. E agora, de uma maneira bem clara, versículo a versículo, vamos expor o texto, né? Verso 1 ao verso 3, nós já lemos 1 e 2, né? Eu vou ler apenas o 3. Depois, então, que Deus deu paz a Davi, né? Davi chega e chama Natã e coloca a situação, fala, olha, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus se acha numa tenda. E o verso 3, então, diz o seguinte, Natã, disse Natã ao rei, vai, faze
tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O conselho de Natã foi para que Davi desse sequência ao desejo do seu coração. O homem segundo o coração de Deus. Então tem liberdade para agir segundo o seu coração, conforme era o entendimento de Natã. Tendo visto a promessa cumprida, pelo menos em parte, Davi queria agora glorificar ainda mais a Deus, abrigando a arca de modo mais adequado ao estilo e ao caráter permanente de sua própria habitação. Os cananeus consideravam que esse era o dever do rei. Algo menos do que isso seria um insulto deliberado contra o Deus que lhe havia concedido as suas vitórias. O profeta Natã, mencionado aqui, né, nesse capítulo, agora pela primeira vez, é o conselheiro e o confidente do rei. Sua reação imediata é incentivar o rei a ir em frente e construir, né, aquele local de habitação da presença de Deus, da arca de Deus. Não havia nenhuma razão óbvia contra o plano. E a intenção do rei era boa, embora houvesse a sutil inferência de que Davi estava se impondo. Ou seja, ao mudar a longa tradição de um santuário em forma de tenda. Davi queria mudar essa forma que Deus estava, portanto, há tanto tempo, desde quando saiu e libertou o povo do Egito, depois de tantos anos de escravidão, e estabeleceu ali o modelo para a construção do tabernáculo, tipificando, portanto, o próprio Senhor Jesus ali, e que a presença dele estaria no arraial, ali, a Shekinah de Deus, quando o povo, então, montasse o tabernáculo e adorasse a Deus, oferecendo sacrifícios, e Deus permanecendo com eles, né? Então, Davi, então, agora muda, quer trazer algo novo, né? E de uma certa forma, de uma maneira sutil ali, né? Estava querendo impor a sua vontade a Deus, né? E é o que nós vamos ver, isso nos versos 4 a 7 da sua Bíblia, você pode acompanhar aí. Porém, naquela mesma noite em que Davi, né, chama Natã e fala que quer construir, Natã, faz conforme o seu coração, Davi, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas tendo andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora o Senhor, ele toma a iniciativa e envia uma mensagem a Davi por meio de Natã. E aqui nós podemos dividir em duas etapas. Em primeiro lugar, o Senhor ele questiona se uma casa para a sua habitação é necessária ou apropriada para o Senhor que estivera dirigindo o seu povo. E desse modo, manifestando a sua presença no Egito e em todas as fases da sua peregrinação. Por essa razão, né, nós encontramos aqui, por essa razão, uma tenda, já que Deus estava em peregrinação com o seu povo desde o deserto, e aqui
Ok, voltamos à nossa conexão, né? E dando sequência, portanto, à nossa mensagem. Perdoe aí. Estejam em oração, irmãos. Hoje, das 6 horas até as 6h30, caiu 2 picos de energia aqui, nós ficamos sem energia. E agora, essa internet nossa aqui abençoada, né? Deus possa, assim, permitir que possamos concluir essa mensagem a Ele. Portanto, uma tenda desmontável, como estávamos falando, né? A manifestação da sua presença, né? Deus, então, questiona a intenção de Davi, né? Isso era comum, Deus já estava, né? O fato de uma tenda desmontável era um símbolo mais significativo da sua morada entre eles do que um prédio fixo. Além disso, jamais fora dado um mandamento divino para que uma casa de cedro fosse construída, todo o material para uma residência agradável era, afinal, parte da criação do Senhor. E há uma ironia sutil, né, nas duas perguntas que Deus coloca, sendo Ele, então, o dono de tudo, né, de todas as coisas, e não havia feito nenhumas exigências. Existe nesse versículo, portanto, né, como nós encontramos aqui, porventura disse eu, né, a um só dos juízes de Israel, né, em uma outra versão, a palavra juízes aqui entra como aos líderes de Israel. Fiz isso, né, questionei, pedi, né, de alguma forma, a liderança de Israel para que isso acontecesse. É uma palavra de Deus aqui um pouco dura, né, a Davi, diante de um desejo legítimo do coração dele de fazer alguma coisa para o Senhor, até mesmo em função das vitórias, das conquistas que Deus havia dado, dos livramentos, né, a Davi. Então, agora, parece que uma resposta bastante enérgica da parte de Deus a Davi. E dando sequência, o verso 8 ao verso 9, a parte A dele, que diz assim: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos de diante de ti. E aqui eu vou dar a sequência. E fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus responde a Davi através de Natã, dizendo, meu servo Davi. Ele já havia dito isso no verso 5, né? Vai, diz a meu servo Davi. Meu servo Davi é um título de honra, mas, ao mesmo tempo, um lembrete para Davi de que, embora sendo rei, cercado por aqueles que o servem, ele também tem seu papel de servo em relação ao seu Deus. Vale considerar que ele foi empregando, né, a imagem de servo, né? O próprio Senhor foi empregando a imagem de servo que se anteviu mais profundamente no papel de Jesus, né, no Antigo Testamento, né, nas figuras, né, quando revelado aqui claramente, né, como nós vimos hoje pela manhã, que o Antigo Testamento falando sobre Jesus, lá em Isaías 42, verso 1, né, diz assim, eis aqui o meu servo, em quem a minha alma se compraz. Falando de Jesus, o servo sofredor, né? Na Septuaginta, né, na tradução, né, do texto aqui, o hebraico para o grego, nós encontramos uma versão melhor, com a quem a minha alma está satisfeita. Ou seja, Jesus, o servo, fazendo menção dele aqui, e agora fazendo uma analogia a Davi, né? Davi, você é servo. Apesar de ser rei, você é servo. Então, haja também como servo, né? Se Davi visava a grandeza, ela deveria começar com submissão e serviço ao Senhor Deus, né? Então, nós vimos aqui, nesse contexto, agora desse pedido, dessa resposta, né?
que, primeiro, o Senhor questiona um lugar para habitação, né? E, em segundo lugar, nós podemos ver que, também que o Senhor orienta Davi a se lembrar da época quando ele estava cuidando, né, das ovelhas e quando ele foi tomado, né, ali por detrás da malhada, né? Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo. Deus está falando assim, ó, Davi, lembra de onde você saiu, meu amigo. Lembra quem te fez e como que você foi escolhido e você era um pastor de ovelha, né? Sem expressão nenhuma, sem reconhecimento nenhum. E eu te chamei ali, te ungi como rei, né, para ser rei sobre Israel. Eu fui com você naquela batalha com Golias, eu fui com você nas outras batalhas, eu fui com você livrando de Saul, eu fui e te dei o reino. O Senhor interveio diretamente na vida de Davi para que fosse príncipe sobre Israel. Os governantes humanos eram chamados príncipes, para ressaltar que eram subservientes ao verdadeiro rei de Israel, né? Portanto, o verdadeiro rei, o próprio Deus. Fui contigo, eliminei os teus inimigos, está aí no verso 9, a parte A, né? Davi havia sido o brilhante general aos olhos de seus contemporâneos, mas ele devia seu sucesso àquele que, de maneira invisível, o acompanhara por toda a sua vida. Versos 9 e B, continuando ainda a resposta de Deus através de Natã para Davi, né? Parte B do verso 9, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, até o verso 11. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. Melhor, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa. Preste atenção nessa parte aqui desse texto. Por essa razão, Davi também tem um futuro, né? O verso 9, fiz-te grande o nome. É uma promessa que Deus fez com Davi, né? Uma promessa que vislumbra bem além da sua própria existência, quando alguém maior do que Deus, ou melhor, alguém maior, perdão, do que Davi, iria coroar, né, com um novo significado tudo aquilo que Davi representava como rei, fazendo o nome Davi ser conhecido no mundo todo, né? O que ele diz no verso 10, um lugar para o meu povo Israel. Eu estou te usando, Davi, para que você fosse rei, para que você reinasse, para que eu abençoasse a sua descendência, para que, de fato, o meu povo, né, tivesse um lugar de descanso, um lugar que ele não fosse mais perturbado, né, não fosse mais afligido, né? Promessa essa que nós encontramos lá em Jeremias, capítulo 32, né? Jeremias 32, verso 37, Deus trazendo uma resposta ali, através da boca do profeta Jeremias, ao povo dele, né? Que estava ali muito envolvido ali, né? Com relação ao domínio, né? Do cativeiro babilônico. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente, né? Então, Deus está dizendo que em tudo isso, através de Davi, ele estaria dando um novo significado ao lugar de adoração do povo de Deus, e que Deus estaria no meio desse povo, e que Deus estaria abençoando, portanto, Israel como um todo, e o Israel de Deus, que somos nós, a igreja,
é uma visão de segurança ainda mais futura, como nós lemos no Salmo 89, hoje na nossa liturgia, falando dessa aliança perpétua e que iria repousar sobre nós, como de fato o é hoje. Finalmente, um trocadilho, né, com a palavra casa aqui, como nós lemos aqui no verso 11, né, a situação é completamente invertida. E o Senhor comprometeu-se a construir para Davi uma casa, com um sentido de dinastia. Davi queria construir uma casa para Deus, e Deus está falando assim, eu é que vou fazer. O Senhor te fará casa, no sentido de que você iria reinar através dos seus descendentes, e isso iria acontecer alcançando essa promessa máxima em Jesus. Verso 12. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. A questão de um sucessor para Davi é agora abordada, pois, embora sua morte não fosse de forma alguma iminente, né, assim mesmo era inevitável que ele fosse, como diz aqui, dormir com seus pais um dia. A expressão que insinua comunhão com o além, né, túmulo, ou seja, você vai morrer, mas levantarei, farei levantar depois de ti um descendente, ou seja, a tua semente, né? No original isso fica muito claro quando nós falamos da semente aqui, né? Fica muito implícito aqui, não apenas uma, mas muitas gerações, né? É o proto-evangelho, lá de Gênesis 3,15, que nós encontramos ali que o filho, né, o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça de Satanás e também iria estabelecer a sua igreja. O descendente de Davi seria o próprio Senhor Jesus, né? E isso fica claro aqui. Olha, eu vou fazer você casa, eu vou fazer de você casa, e o teu descendente, que estabelecerei no seu trono, ele, portanto, irá te suceder, e é a ele, sim, eu permitirei que faça esta casa, né? Na perspectiva de Deus, a história é vista como um todo, e o seu propósito é claro e certo de ser alcançado. Entretanto, a referência imediata aqui é o herdeiro, sucessor de Davi, está falando, né, nós sabemos bem, Salomão, alguém cujo reino o Senhor estabelecerá da mesma maneira como estabelecera o de Davi. Verso 13, acompanha comigo. Este, né, falando de Salomão aqui, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Retoma, portanto, a primeira pergunta sobre a construção do templo, né? A ideia do Senhor de fazer o seu nome habitar no local que ele escolhera aparece várias vezes, né, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 12, verso 11, verso 12, capítulo 21, capítulo 14, eu vou ler aqui o 12, 11, tem várias citações, 16, 2, o 26, 2, enfim, Deuteronômio traz para nós, né, essa ideia. Verso 11, então haverá um lugar, olha só, Deus falando, prometendo a Moisés, dentro da aliança mosaica aqui, né? Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para ali fazer, Deus, ali fazer habitar o seu nome. E este lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Portanto, aqui, o contexto de 2 Samuel 7, né, requer que Javé, né, como já falamos, que é o Deus da aliança, Deus pactual, né, o único que poderia mostrar a seu servo as gerações futuras, né, nós vamos encontrar isso lá no verso 19, que não vai ser o tema da nossa mensagem hoje, e que, portanto, dirigia o curso de toda a história, também seja acessível
aos seus servos na terra. Deus está falando, olha, este vai edificar casa ao meu nome, mas é eu que estou, de fato, edificando casa às futuras gerações, com base nas minhas alianças e principalmente com base no meu servo, né, o Senhor Jesus Cristo. O templo, à semelhança do tabernáculo, propicia o meio de acesso ao grande Deus que concedera, que condescendera em dar seu próprio nome a este único ponto sobre a terra. Uma pedra de dedicação, portanto, né, pode ter levado o nome Javé, ou Yavé, ali, marcando assim, no sentido literal, o nome escrito que indicava propriedade. É isso que nós encontramos, né, em Isaías, capítulo 53, né, quando, de fato, esse belíssimo capítulo, que diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que maravilha, né? Nós podemos ver que Deus nos chama para sermos o seu povo, nos chama para sermos aqui, de fato, propriedade dele. Finalizando aqui, meus irmãos, verso 14 a 16, diz assim, a resposta ainda de Deus, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqui revela para nós, né, um relacionamento privilegiado que não acontecera com Saul, mas que implica também disciplina. É assim que Deus faz com a sua igreja, é assim que Deus faz com o seu povo. Castigá-lo-ei com varas de homens, isto é, como um pai humano, né? Deus castiga, como nós encontramos lá em Hebreus capítulo 12, nós encontramos lá que Deus disciplina, porque nós somos filhos e não bastardos, né? A geração que sofreu a destruição de Jerusalém viu esse acontecimento com disciplina divina, falando aqui, então, lá do reino de Nabucodonosor, da Babilônia, vindo, portanto, e dominando, né, as tribos ali de Judá, levando o cativo, portanto, o povo de Deus. Deus disciplinou o seu povo por causa da sua idolatria. Deus disciplina o seu povo por causa dos seus pecados. Deus faz isso. E ele diz lá, né, Lamentações 3, pela vara do furor de Deus, Deus aplicando a sua disciplina. Mas essa promessa possibilitou que até mesmo a mais terrível calamidade fosse aceita, porquanto indicava um propósito amoroso, a minha misericórdia se não apartará dele. A minha misericórdia não apartará dele. É isso que nós encontramos aqui nessa promessa, nessa aliança com Deus, né? Ou conforme nós lemos lá em Lamentações de Jeremias, né? Referindo à aliança davídica, né? As misericórdias do Senhor, né, são a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim, Lamentações 3:22. Refletindo mais uma vez essa misericórdia que não tem fim, com base nesta aliança que Deus faz com Davi, que queria lhe construir casa, mas Deus fala, eu é que vou fazer casa. Eu, o Senhor, que te farei casa. Por último, o oráculo entregue, né, a revelação entregue a Davi através de Natã, né, por meio, termina com uma reafirmação enfática da principal tônica da promessa da aliança. A tua casa e o teu reino, firmados para sempre. O seu trono, para sempre. E tudo isso porque Davi expressou um desejo de honrar o Senhor, né? Ele recebeu muito mais do que jamais poderia
ter esperado dar. E qualquer decepção por ter de conceder que outra pessoa tivesse o privilégio de construir o templo, né, que foi o caso do seu próprio filho, foi amplamente compensada pela certeza da bênção que se estenderia até a eternidade. O que nos leva ao verso de número 17, né, o último verso desta mensagem hoje, que diz assim: segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A tarefa do profeta, transmitir a mensagem do Senhor com fidelidade e exatidão, é executada por Natã, embora isso implicasse contradizer, né, o que ele já havia dito a Davi em sua opinião pessoal. Ele disse: olha, faz aquilo que está no seu coração, porque Deus está se agradando de você, Moisés. Mas agora, quando, naquela ocasião, né, ele não havia falado em nome do Senhor, mas agora ele chega falando para Davi: olha, Davi, é isso, estou trazendo a resposta de Deus, você não vai fazer essa obra, né? Em outras versões, nós vamos ver lá em Crônicas, sua mão, Davi, está manchada de sangue, mas o seu herdeiro, seu descendente, Deus vai aceitar essa obra das mãos dele, né? Das mãos dele. À luz de toda essa maravilhosa revelação sobre qual seria sua parte nos propósitos divinos, Davi só pode reagir com adoração. Quando ele recebe essa revelação de Natã, dessa visão que foi transmitida por Deus a ele e agora por Deus a Natã e agora a ele, quando ele recebe essa notícia, essa mensagem, a sua reação não é outra a não ser adoração. Sua oração é, em resumo, que tudo o que o Senhor falou se cumpra e que, por meio disso, toda a grandeza do Senhor torne-se óbvia para todos. É o que nós vamos encontrar, meus irmãos, nos versos 18 a 29. Esta reação de adoração espontânea da parte do adorador Davi, e que nós vamos deixar para o domingo que vem. E eu queria aplicar essa mensagem rapidamente da seguinte forma, né? Quando Deus diz não, como reagir a isso? Deus disse não a Davi. E quando Deus diz não para nós, como nós podemos reagir a isso? Então, aqui, para nós, 5 pontos, rapidamente, aqui. Primeiro, quando Deus diz não, né? Como nós vamos reagir a isso? Nem sempre o não de Deus é porque estamos prestes a realizar algo errado. Lembre disso. Mas que o tempo não está favorável para aquela realização. Portanto, tenha paciência. Primeira coisa, quando Deus diz não, tenha paciência, porque ele vai ter o tempo certo para realizar ou não aquela sua petição. Primeira coisa, tenha paciência. Segundo, ainda que alguns de nossos planos eles sejam bons e nobres, se não forem da vontade de Deus, não devem se realizar. Portanto, tenha humildade. Não, isso é nobre, isso é certo, isso aqui eu planejei, isso aqui eu fiz, eu tenho certeza, eu orei por isso durante meses, né? E para realizar, mas não é a vontade de Deus. Deus não quer que isso ocorra, né? Assim como no primeiro ponto você tem que ter paciência, aqui você tem que ter humildade e reconhecer, não, Deus não quer. E ele tem motivo para não querer. Tenha humildade. Terceiro, cada pessoa tem um papel importante a desempenhar no reino de Deus. Cada um. Davi foi guerreiro, mas Salomão, ele teria a honra da edificação. Portanto, tenha bom senso. Nem tudo é para nós realizarmos. Nem tudo Deus vai olhar e falar assim, olha, peraí, isso aqui precisa ser feito de uma outra forma, por outra pessoa, né? Não fique magoado com isso.
Tenha bom senso diante dessas coisas. Deus está estabelecendo a sua ordem, o seu desejo, o seu propósito, a sua vontade, né? Nós já temos tido o privilégio de desempenhar no reino de Deus a vontade e o propósito de Deus através dos nossos dons como igreja. Isso tem acontecido, graças a Deus, na vida dessa igreja. E muitas pessoas que têm assumido esse ponto, mas não é para você fazer tudo também. Tenha bom senso. Quarto lugar, diante de um impedimento, né, quando diz não, né, como nós reagimos a isso, diante de um impedimento da parte de Deus, a atitude mais sensata é de confiança, de entrega, pois ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, tenha fé. Tenha fé. Deus sabe o que é melhor. Confie, entrega, né? Coloque diante dele a sua necessidade e espere, tenha fé. Ele sabe o que é melhor, o tempo certo, para ele responder a nossa petição. Em quinto e último lugar, quando Deus diz não, mesmo assim, ele espera que reconheçamos a sua soberania, que reconheçamos a sua vontade, escute e obedeça. Portanto, tenha gratidão. Tenha gratidão. E assim nós fechamos a nossa mensagem com essa palavra, gratidão, que vai ser a resposta de Davi, do verso 18 ao verso 29, que nós vamos então pregar domingo que vem, se Deus assim permitir, ações de graças a Davi. Portanto, meus irmãos, resumindo tudo, nessas 5 diretrizes para a sua vida, tenha paciência, tenha humildade, tenha bom senso, tenha fé e tenha gratidão. Se nós seguirmos esses princípios elementares na fé, na vida cristã, e aqui estabelecidos dentro dessa mensagem que tiramos aqui de Deus, nós vamos ser muito bem-sucedidos no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a sua vontade e o seu propósito. Deus vai abençoar, vai continuar abençoando a sua vida. Deus vai continuar abençoando as nossas vidas. Deus vai continuar abençoando a sua igreja. Que Deus assim possa nos abençoar mais uma vez nessa noite. Que nosso coração possa estar, de fato, né, na presença do Senhor e possamos aprender com paciência, com humildade, com bom senso e com fé, e com gratidão. Eu queria que você pensasse nisso. Deus tem sido bom. Apesar de todas as notícias ao nosso redor, Deus tem guardado o seu povo, a sua igreja. Deus tem sustentado a sua igreja. Que Deus também sustente a sua vida, você que nos acompanha aí através do Instagram. Você reconheça a bondade de Deus, que você reconheça a fidelidade de Deus, que você experimente, né, ser guardada pelo Senhor, que você experimente essa gratidão e ore e adore. Davi não ficou frustrado com o não de Deus. Davi expressa a sua adoração a Deus. Que Deus possa também abençoar a sua vida, que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja e sustentando-nos os ministérios que Deus tem dado, nas pessoas que têm desempenhado esses ministérios, às vezes muitos, né? Mas permaneça, fica firme. Essa situação vai passar e nós vamos poder adorar a Deus na nossa igreja, no nosso templo, né? Que Deus tem já nos dado grandes realizações e conquistas, né? E vai ainda continuar. No final dessa pandemia, nós vamos ver muitas coisas que Deus realizou no meio da sua igreja, desse povo que permanece fiel, que permanece unido, que permanece na presença de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Deus, nós queremos bendizer o teu nome mais uma vez, em gratidão à tua palavra, que o Senhor, ó Deus, desde sempre estabeleceu, ó Pai, dentro do seu plano eterno. Ó Deus, dentro da história, criar um povo, criar uma nação e nessa nação virar um povo, ó Deus, e esse povo ser um remanescente fiel e que chegaria até nós para sermos a tua igreja, salvos pela graça em Jesus. Ó Deus,
esta descendência abençoada vinda de Davi. Ó Deus, chegou até nós em Jesus há 2000 anos atrás, transformando a humanidade através da sua ação de paciência, de bom senso, de fé, de confiança, de gratidão. Ó Deus, o Senhor manifestou tudo isso na sua pessoa, nas suas ações, nas suas atitudes, e nós como igreja fomos alcançados, ó Deus, e hoje podemos ser esse Israel de Deus em que estamos agora, ó Deus, desfrutando dessa comunhão preciosa através da igreja, que é o corpo de Cristo. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa continuar imprimindo a tua vontade sobre a vida de cada um que nos ouve, que nos assiste, daqueles que ouvirão, ó Deus, essa mensagem, para que o Senhor possa, ó Deus, tratar dos seus corações, restaurar a sua alma, ó Deus, implementar essa aliança eterna no seu coração, para que possam, de fato, ó Deus, entender, ó Deus, o plano que foi nos dado pela graça de sermos adoradores do Deus Altíssimo, ó Deus, e que a nossa expressão seja de adoração, e não de reclamação, não de murmuração, e não de abandono, muito pelo contrário. Ó Deus, isso nos impulsione a servir ao Senhor com alegria a cada dia. Renova as forças, ó Deus, traga esperança, fé aos corações, ó Deus, que estão atribulados de alguma forma, distantes, ó Deus, aquece-os, ó Deus, em nome de Jesus, para que possam voltar, ó Deus, a experimentar dessa comunhão preciosa, dessa vida, ó Deus, de igreja, do reino dos céus, e fazer, ó Deus, a vontade do Senhor. Ó Deus, possamos servir ao Senhor com alegria a cada dia. Despeça-nos, portanto, em paz nessa noite, ó Deus, e ser com os meus irmãos que nos assistem aqui, que nos acompanham da nossa igreja e também, ó Deus, daqueles que nos assistem aqui pelo Instagram. Que o Senhor continue abençoando poderosamente as suas vidas. E que a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, comunhão preciosa essa também, que enche-nos, ó Deus, que faz-nos transbordar pelo Teu Espírito, de desejo de servir ao Senhor todos os dias da nossa vida pela salvação que Ele nos deu, que não merecíamos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua câmera aí, você que está nos acompanhando, vamos fazer a nossa foto de registro. Acho que semana passada nós não fizemos, acho que eu errei aí, não foi, João? Semana passada, não sei, não lembro. Mas abra aí, né, e vamos registrar aí você. Gente bonita de se ver, saudade de vocês, povo abençoado. Quando quiser, João, manda ver. Igualmente, viu, pastor? É isso aí. Vem cá. Vou entender que quem não abriu não quer aparecer. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Manda ver. Vê se deu aqui, só um minutinho. Ei, Laurinha. Deu certinho. Deu? Amém. Deus abençoe, povo de Deus. Abra seus microfones aí. Ei, Laurinha. Deus abençoe a todos. Mamãe, e Dani. E Dona Neide. Fala, Fábio. Todos vocês, um grande abraço. Boa noite. Deus abençoe você. Semana abençoada, gente. Tchau, pessoal. E todos vocês que participaram conosco. Eu conheço todos aqui, né? Tem a Bruninha ali conosco. Vamos ver quem está lá mais. Vou checar aqui mais uma vez vocês aqui. Depois deixa o seu nome. Se quiser um pedido de oração também, nós oramos aqui. Amanhã, a partir das 6h30, de 6h30 às 7h, todos os dias, né? Nós estamos orando por você. Participe conosco também, ok? Se quiser, deixa o seu nome, deixa o seu pedido aí, e nós vamos assim orar por você. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Graça e paz. Amém. Boa noite. Boa noite.